Oi, crianças, bom dia. Hoje nós vamos estar dando início a mais uma lição e nós estamos aprendendo sobre os amigos de Deus. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, que a gente vai conhecer mais um amigo de Deus, vamos fazer a nossa oração? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou agora juntar todos e fazer minha oração. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus coleguinhas. Senhor Deus, que através dessa liçãozinha de hoje, o Senhor possa estar falando ao meu coração. Fica comigo durante o resto desse dia. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje, crianças, a gente vai conhecer um amigo de Deus que ele tinha a paz dentro dele. Deus fala que a gente tem que procurar a paz. E esse amigo de Deus, ele tinha paz, ele não gostava de brigar. Você conhece aquela criança ou aquele coleguinha que gosta de brigar, que briga por qualquer coisa? Então, Deus não fica feliz com pessoas assim, com pessoas que brigam por tudo. E hoje a gente vai conhecer uma pessoa que tinha a paz. Então, crianças, nosso versículo de hoje se encontra em Salmos 34:14. Tia vai ler para vocês e depois vocês vão repetir, tá certo? O versículo diz o seguinte: procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Vamos repetir com a tia? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Então, hoje a gente vai conhecer um amigo de Deus que ele tinha a paz dentro dele. Vamos começar? O tema da nossa lição de hoje é Isaac, um bom amigo. Isaac era um homem muito bom, de paz. Ele tinha muitos camelos, muitos animais, ovelhas, cabras. Mas um dia, houve uma seca no lugar onde ele estava. Isaac, então, decidiu que iria para o Egito. Isaac planejava ir para o Egito, como seu pai Abraão. Lembra de Abraão, da aula passada, que tia Nilma contou a história? Abraão era pai de Isaac. Então, Abraão queria ir para o Egito, assim como seu pai. Só que Deus apareceu a ele em um sonho, quando Abraão estava dormindo. Deus falou para ele ficar naquele lugar, que Deus iria abençoar ele. Isaac obedeceu o pedido de Deus e ficou numa região chamada Gerar. Vamos repetir com tia? Como era o nome da região? Região de Gerar, que fica em Israel. Seguiu então um caminho que conhecia desde que era menino, até encontrar um poço, que os servos do seu pai Abraão cavaram há muito tempo. Mas que tristeza, o poço estava cheio de areia, cheio de pedras. Alguém tinha jogado muita coisa dentro do poço. Crianças, vocês sabem o que é um poço? Um poço é um lugar onde se tinha água. Antigamente não se tinha água feita a gente, dentro, na torneira, no chuveiro. As pessoas tinham que cavar um poço bem grande, bem fundo até encontrar água. Isaac pensou, vou recuperar este poço e até dar mesmo o nome que meu pai lhe deu. Deus abençoou e ele encontrou água dentro daquele poço. Ao invés de guardar os grãos que tinha para comer, Isaac arriscou e plantou boa parte das sementes. Deu mais do que certo. Isaac colheu 100 vezes mais do que ele tinha plantado.
Não demorou muito e os povos vizinhos começaram a ficar com inveja de Isaac. Que coisa feia, né, crianças? Sentir inveja dos outros é muito feio. O rei Abimeleque ficou com medo da força de Isaac, pois ele tinha muito mais posse. Isaac estava ficando mais rico do que o rei. E o rei pediu para que ele saísse dali. Isaac, como era um homem de paz, foi embora e começou em outro lugar. Isaac pegou suas coisas, seus animais e foi embora daquele lugar, porque Isaac, ele não gostava de brigar com ninguém. Ele era um homem de paz e era um homem que agradava a Deus. Naquele vale, Isaac e seus servos cavaram um poço no lugar que poderia haver água. Tiveram sorte, acharam uma mina de água. Vocês sabem o que é uma mina de água, crianças? É um lugar onde jorra muita água, onde tem bastante água. Os empregados de Isaac ficaram tão felizes, porque a água, naquela época, era muito mais valiosa do que ouro. Um dia, os pastores daquela região começaram a discutir com os pastores de Isaac. E diziam que aquela água não pertencia a Isaac, aquela água era deles. Vocês sabem o que Isaac fez quando isso aconteceu? Isaac foi embora. Isaac colocou o nome daquele poço de Poço da Inimizade, porque era um lugar onde estava tendo briga. E Isaac queria paz. Então Isaac foi embora daquele lugar, porque ele não queria brigar com ninguém. Isaac não perdeu a fé na promessa de Deus. Mudou-se dali e abriu outro poço. Dessa vez, ninguém discutiu por causa do poço. Então, ele colocou o nome do poço de Reobote, que significa lugar espaçoso, porque era um lugar que tinha espaço para todo mundo. Passando alguns dias e alguns anos, e como todo nômade, Isaac um dia e seu povo foram para um lugar bem distante, chamado Seba. Lá, Deus apareceu novamente em sonhos para Isaac e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, estarei com você e vocês serão uma grande nação. Isaac juntou algumas pedras e fez um altar, adorou a Deus, cantou e fez orações. Isaac estava muito feliz e ali, naquele lugar, Isaac planejou ficar por muito tempo. Seus servos começaram a cavar mais poços. Um dia, chegou Abimeleque. Lembra do rei, aquele rei que expulsou Isaac? Então, ele um dia chegou até onde Isaac estava. Todos os servos de Isaac e Isaac lembrava que o rei tinha sido muito malvado. Então, Isaac perguntou: O que vocês querem comigo? Então, o rei disse: Vimos que o Senhor era com você. Vamos ser amigos. E fizeram um acordo de paz. Então, Isaac, como era um homem de paz, ele não ficou com raiva do rei. Pelo contrário, Isaac ofereceu um banquete ao rei. E eles seriam bons vizinhos e tratariam sempre muito bem um ao outro. Não foi coincidência não, mas dali a pouco os servos acharam água e vieram correndo contar as boas notícias para Isaac. Senhor, Senhor, achamos água.
Este lugar cresceu e se tornou conhecido como Berseba, a cidade dos 7 poços, que existe até hoje, crianças. Vocês acreditam que essa cidade de Berseba existe até hoje? Então, crianças, nós aprendemos na lição de hoje que devemos procurar a paz, assim como Isaac fez. Não é para a gente estar brigando com ninguém e nem ficar com raiva se alguém fizer alguma coisa de ruim com a gente. A gente tem que procurar a paz e ter a paz dentro da gente. E essa paz vem de Deus. Então, Isaac, como a gente aprendeu na lição, era um homem de paz, era um homem que obedecia a Deus. Por isso, Deus o abençoou tanto. E Isaac se tornou um homem muito rico, cheio de alegria, porque ele era um homem de paz. Então, crianças, vamos ler mais uma vez o nosso versículo de hoje para ficar dentro do nosso coração. Procurem a paz e faça tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da liçãozinha de hoje. Espero também que vocês estejam bem com a família de vocês. E até a próxima lição. E lembrando que o desafio de hoje é o seguinte: vocês vão desenhar um coração bem bonito, um coração bem alegre e sorridente, que é um coração cheio de paz. E depois vocês vão segurar esse desenho que vocês fizeram e vão gravar um vídeo falando o que vocês aprenderam nessa liçãozinha de hoje, resumindo a história de hoje, tá certo? Então, um beijo